Olá, meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite, Boa boa noite. Que alegria! Já tivemos um momentozinho aí de confraternização, né? Passamos por quase todos os estados do país, né? Do sul ao nordeste. Fomos até Londres. Que Deus os abençoe nessa noite. É uma alegria muito grande recebê-los aqui nesse estudo, onde a gente pode desfrutar um pouco da palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo ele fale aos nossos corações nessa noite e que a graça do Senhor Jesus ela seja sobre cada um de nós. E quando a gente terminar esse estudo, a gente possa ter certeza de que nesse tempo aqui nós tivemos um encontro com o nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Irmão Marcos, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Ô Marcos, eu gostaria de pedir a você orando, você orar por algumas pessoas. Olha, Karine, Stephanie, Marcos e Maria Júlia, ok? São, são pessoas que estão aí com problemas de enfermidade, que Deus, na sua infinita misericórdia, põe essas pessoas em suas mãos e Ele opere segundo a vontade, segundo o querer dele. Pode ser? Pode sim. Vamos orar então, Marcos, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos nessa noite, Senhor Deus, porque o Senhor mais uma vez nos concedeu o privilégio de estar na tua presença e abrirmos a tua palavra. Que o Amém. Senhor possa ser com cada um que está aqui reunido, derramando o teu Espírito Santo, os preparando para ouvir a mensagem que será falada através do teu servo. Sim, De sim. maneira especial, também queremos te pedir em favor da Karine. O Senhor sabe a necessidade dela, nós te pedimos que o Senhor estenda a tua mão sobre ela, Amém. também sobre a Stephanie, que nós não sabemos pelo que ela vem passando, mas que o Senhor possa tomar em teus braços. Também te pedimos pelo Marco e a Ana Júlia, que o Senhor fortaleça os teus servos, que o Senhor os levante, que o Senhor cuide como o Senhor já tem cuidado. Nós Amém. levantamos esse clamor aqui, reunidos como irmãos, pois nós cremos que o Senhor é o Deus que fez o céu e a terra, que não somente criou todas as coisas, mas as mantém. Por isso nós te pedimos em favor desses nossos irmãos, que esse estudo possa ser abençoado e que o teu Espírito Santo possa ser o nosso guia, e que tudo que fizermos nessa noite que seja para honrar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Deixa eu ver, chegou uma moça aí, deixa eu falar um oi com ela. Claudinete, você está aí? Alô, disse Matheus. Boa noite. Estou Boa aqui, boa noite. noite a todos. Boa noite, minha Oi. querida. Bruna, posso mandar, tá? A gente estava sentindo tua falta aqui. Que bom que você chegou. Meus queridos, Amém. o nosso tema do estudo hoje, Daniel, um homem entre leões. Você observa que eu coloquei leões entre aspas, não é? E a gente vai entender o porquê de Daniel ser um homem entre leões. O capítulo 6 do livro de Daniel, ele vem tratando, né, desse assunto. Mas o verso que eu gostaria de abrir o nosso estudo de hoje é um verso recorrente, nós já usamos esse verso antes. Eu acho que ele é bem próprio para o assunto que nós vamos tratar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resistir firmes da fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esse texto, ele traz para a gente uma certeza. Se nós pegarmos esse texto do final para o início, você vai ver aqui, olha, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Queridos, todos aqueles que um dia tomaram uma decisão por Jesus se tornaram alvos de Satanás, ok? Aqueles que
tomaram uma decisão por Jesus se tornaram alvos de Satanás. Por quê? Em um outro estudo que nós fizemos, eu não sei se é aqui ou no outro grupo, nós lemos um texto em que, quando uma pessoa deixa, vamos dizer assim, o terreno de Satanás, ele opera com toda a artimanha, com todo o engano, com toda a sorte de provações na vida dessa pessoa, para que ela abandone Cristo e volte para o pecado. Nós vimos isso nós vimos isso quando a gente estudou ali sobre Faraó, não é? Satanás não aceita a derrota, ok? E esse texto ele traz essa ideia para nós. Por quê? Porque Satanás ele é como um leão. Ele rodeia, rodeia, rugindo, minando as forças da sua presa antes de tragá-la, antes de atacá-la. Mas, veja, no outro estudo, nós também falamos que Satanás é um inimigo derrotado. Ele já foi derrotado por Jesus lá na cruz. Então, qual é a nossa participação dentro disso que nós chamamos o grande conflito? E o grande conflito entre o bem e o mal, o que está envolvido nesse tema do grande conflito é a adoração. Ok? É a adoração. Deus quer a tua adoração, mas Satanás também quer. Só que Deus, ele te convida a adorá-lo. E Satanás, ele impõe a adoração. Há uma diferença muito grande. Eu costumo dizer que amor não pode ser imposto. Amor é conquistado. Você conquista o amor da outra pessoa. Não é? E adoração é a mesma coisa. A adoração que ela é imposta, ela não é adoração. Amor que é imposto não é amor. E a palavra de Deus, a gente encontra aí N e N vezes Deus dizendo que nos ama, que a gente não entende o amor dele por nós. E esse não entendimento do amor de Deus, a gente encontra isso em um texto muito simples, que é São João 3,16. Deus amou de tal maneira que deu o seu filho. Agora, quando Deus dá o seu filho para morrer por você, morrer por mim, o que nós éramos para Deus? Amigos ou inimigos? Amigos. Inimigos, né? Sim. Totalmente inimigos, né? Mas é exatamente por inimigos que Deus demonstra o quê? O seu amor em dar seu filho. Bom, lá em São João 3,16, quando diz que Deus amou de tal maneira, esse tal maneira para nós é incompreensível. Incompreensível por quê? Porque Deus abriu mão do mais precioso que ele tinha para conquistar alguém que possivelmente não iria aceitá-lo como Senhor e Salvador. E isso é uma realidade. Tanto é a realidade que a comparação que a Bíblia faz de salvos e perdidos é assim tremenda, não é? Nós poderíamos dizer que salvos é passar a mão na areia da praia e pegar um punhado. E perdidos é o que ficou na areia da praia. É triste isso, mas é isso que a Bíblia traz para nós. Sabe, por ocasião da vinda de Jesus, que todos os ímpios ressuscitarem desde lá do tempo de Adão até os nossos dias. Quando todos ressuscitarem, esse mundo que nós estamos, cada pedacinho de terra vai ser disputado por pés. Tamanho é o número de perdidos. Ok? Letícia, esses dias, falou assim: nós somos remanescentes. Lembra, Letícia? Lembro. Nós somos remanescentes. E realmente, aqueles que forem salvos,
Eles são remanescentes, remanescentes de um mundo que foi destruído pelo pecado. Podemos dizer que remanescente é aquele que permanece fiel ou aquele que sobra. Não é? Depois do mal consumir esse mundo, o que sobrou? Sobrou um remanescente, sobrou um punhado. Eu espero, né, fazer parte, né? Só vou saber quando eu acordar de novo, né? Ou Ah, quando subir direito. então, Letícia, o início desse texto diz para a gente que sede sóbrios, vigiai. A nossa maior necessidade hoje, uma vez que nós estamos no finalzinho da história desse mundo, é a sobriedade. A gente não pode se embebedar com aquilo que o mundo oferece. Muito pelo contrário, nós temos que estar alertas. Por quê? Satanás ele age com sutileza. Às vezes ele age assim escancaradamente, mas normalmente ele age com sutileza. A gente volta no Éden, no capítulo 3 diz que a serpente era astuta, era sagaz. Ou seja, não é a serpente, mas Satanás, na serpente, ele foi astuto para conquistar Eva, conquistar o casal e trazer o pecado a esse mundo. Então, o mesmo Satanás lá do Éden é o mesmo Satanás que atua hoje. Então, a Bíblia você vai encontrar algumas vezes esse alerta: vigiai, vigiai, vigiai. Por quê? A gente não pode dormir em um momento tão crucial para a nossa salvação, que é esse momento que a gente está vivendo. Se você vai ao Apocalipse capítulo 12, verso 12, lá vem dizendo que Satanás ele tem pressa, porque pouco tempo lhe resta. Bom, se pouco tempo resta a Satanás, quanto tempo nos resta? Você já reparou que o nosso tempo é bem menor? Claro. Não é, Omar? Nosso tempo é bem menor. Então, a sobriedade e a vigilância, ela tem que ser constante, ok? E a gente vai ver na vida de Daniel, que Daniel ele foi um homem que em tudo ele foi fiel a Deus. E é muito legal quando você estuda a palavra de Deus e você vê a palavra de Deus declarando que Daniel era fiel. Quando você estuda sobre Moisés, é Deus declarando que Moisés era fiel. Deus diz: Moisés é fiel em toda a minha casa. Quando você vai para a vida de Jó, é Deus declarando uma, duas, três vezes que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nós poderíamos dizer que esse aí é um padrão que Deus gostaria que todos os seus filhos tivessem. Integridade, retidão, abominação do mal, temente a Deus. Isso é o que Deus deseja para você, Deus deseja para mim, é o que Deus deseja para todo aquele que um dia tomou a decisão de permitir que Ele seja o Senhor na sua vida. Então vejamos, olha só. Quem pode ler esse texto para mim? Daniel 6, verso 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Gente, que texto magnífico, hein, Paulinho? Lindo? Lindo, lindo. Olha o que os camaradas aqui lá do reino, agora era o reino da Média e da Pérsia, não é? Que eram os que estavam dominando no momento, diz que, olha, não podiam achar ocasião ou culpa contra ele. Não quer dizer aqui que Daniel vivesse uma vida sem pecado, ou que ele era vamos dizer assim, um homem perfeito, que nunca pecava. Não, Daniel era um pecador. Só tinha um porém. Daniel ele tinha medo de ofender a Deus com o pecado.
E o texto traz isso para a gente. As pessoas de fora é que estão dando testemunho de Daniel, né? Aqui vem dizendo, ó, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Quando eu vejo esse texto aqui, Ricardo, Mariana, esse texto está aqui na palavra de Deus para mostrar que isso aqui é um alvo para todos nós. É um alvo para vocês. É um alvo para a Claudinete, para a irmã Lourdes, para o Omar, para a Heloísa, Sandra, para todos nós. É um alvo, ok? E é um alvo que nós temos que correr atrás. Qual é ele? Fidelidade. Deus espera que cada um daqueles que defendem, que pronunciam o nome dele, se achem fiéis. Ok? Sabe, Lucivan, Oi, Omar. quando eles fazem essa citação, aqui está falando justamente pelas atividades temporais de Daniel. Não das atividades espirituais, mas das atividades temporais, porque Daniel ele pertencia ao alto escalão do governo medo-persa. E para você ter uma ideia, até mesmo o rei pensava em colocá-lo como o presidente sobre todos os outros. Então, tinham 3 presidentes. Daniel era um deles. Mas o rei queria colocá-lo como presidente de todos. Então, a gente pensa, né? Hoje em dia, não é hoje em dia, né? A gente compara, por exemplo, qualquer atividade temporal, mas principalmente aqueles que servem o governo, em qualquer país, não precisa ser o Brasil, não. Pode ser país de primeiro mundo, pode ser qualquer país. Você não tem nem como fazer tal comparação. É uma coisa assim impressionante, porque você imagina esses homens, não é, que eram, vamos chamar assim, ímpios, gentios, né, os caldeus, eles tinham essa interpretação do que era Daniel nas atividades temporais. Então é uma coisa assim notável, é muito notável isso. Não sei se você vai concordar comigo, mas já no capítulo 2, quando tem o sonho da estátua, que eles usam aquele argumento, olha, o que o rei requer é coisa difícil, e ninguém há que a possa revelar ao rei, senão os deuses, cuja morada não são ou não é com os homens. Sim. Veja, ali nesse texto traz para a gente que aqueles homens, veja, eu não sei dizer acertadamente se Daniel ali já trabalhava no palácio. Acredito que sim, né? Porque já tinha passado no teste e tudo mais. Mas aqueles homens, de alguma forma, eles conheciam que Daniel servia a um Deus diferente. E no capítulo 6, você vai ver um pouquinho mais à frente que a mesma ideia aparece no capítulo 6. Então, Daniel ele era fiel, vamos dizer, nos negócios do trono, Extremamente fiel. extremamente fiel. Agora, veja, vamos trazer para os nossos dias. Vamos tomar o nosso país como exemplo. A gente não conhece o outro, vamos tomar o nosso. Imagina que lá em Brasília, não sei se tem, tomara Deus que tenha, mas lá em Brasília houvesse algumas pessoas como Daniel. Você acha que o sentimento que lá na Média e na Pérsia tiveram com Daniel, você acha que hoje seria diferente? Não. Sabe, gente? O mundo, a corrupção, ela está presente no mundo desde que chegou o pecado.
Desde que o pecado apareceu, a corrupção ela também veio junto. Ela veio de carona. E nós vivemos em um mundo corrupto em todas as instâncias, em todos os segmentos, desde do pequeno ao grande, aquele de maior poder. A corrupção está presente. Nos dias de Daniel não era diferente. Nos dias de Jesus não era diferente. Havia corrupção no Estado romano, havia corrupção na igreja no tempo de Jesus. Mas se você observar, se você ler a Bíblia assim com atenção, você vai ver que em todos os tempos Deus teve homens e mulheres que demonstraram estrita fidelidade àquilo que ele pediu, não é? E nesse texto, aqui a gente vê isso, olha. O texto vem dizendo, porque ele era fiel, não se achava erro nem culpa, ou seja, Daniel possuía um caráter impecável, impecável. É azulzinha, Luísa. A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que se não comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Esse texto também é recorrente. Nós já usamos esse texto em outro estudo. Qual é a necessidade do mundo? É Homens. a maior, E que é uma? a maior necessidade. A maior necessidade. Gente, como que isso aqui está escasso? Como que isso aqui está? Total, queridos. Né? Você não precisa olhar isso aqui no alto escalão do governo. Não, não. Pessoas é, da mesma condição que a gente, você vê que falta fidelidade. Falta fidelidade em coisas pequenas. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu semana passada. Semana passada eu fui a um depósito buscar mercadoria, paguei antes, deixei a mercadoria já, pedi que separassem, e cheguei lá, estacionei o caminhão, eles colocaram a mercadoria para dentro. E viraram para mim e falaram assim, tá ok? Eu falei, tá, ué, se vocês já separaram, tá ok. Mas quando eu cheguei no depósito aqui, eu olhei o volume e falei, tem algo errado. Aí eu me lembrei o que eu tinha de estoque e o que eu havia comprado. Somei, peguei a caneta, somei. Não, tá errado. Somei de novo. Tá errado, tá sobrando aqui 10 fardos dessa mercadoria. E Sandra, fui falar com ela, ela falou assim, contou direito? Falei, contei, Sandra, tá? Mandaram a mais. Eu liguei para o dono e falei assim, olha, a mercadoria que você me mandou veio errada. Errada? Sim. Normalmente eles pensam assim, foi a menos. Então É, tinha que ter conferido na hora. Eu falei, amigo, veio errado, porque veio 10 fardos a mais. E eu não vou te devolver. Eu vou, aí no depósito eu vou te pagar porque eu preciso deles. Um dia antes, 2 dias antes, eu estive nesse depósito. E aconteceu um erro novamente. Só que aí eram 3 volumes. A menina me cobrou 2, e quando eu cheguei no carro, virei para o menino que trabalha comigo e falei assim: peraí, tem algo errado nesse valor que eu paguei. Tá muito barato. Eu fui lá ver, ela registrou somente 2 e veio um a mais. E eu voltei lá, eu não quis falar na presença do patrão, mas o patrão estava do lado dela. E eu falei para ela: olha, alguma coisa aconteceu aí errado. De repente eu peguei um fardo a mais. Mas não, ela que computou lá um a menos.
eu quero esse fardo, eu vou levá-lo e eu quero pagá-lo. Quando eu ia saindo, ela virou para mim e falou assim: "Psiu, ninguém faz isso não, tá?" Aí eu falei para ela: sabe o problema qual é? É que o meu dono é o teu dono. E ele olha para nós dois. Ele contempla nós dois. Sabe, gente? A gente vê tanta coisa feia acontecendo no mundo, em todo segmento da sociedade. As pessoas acham que passar a perna na outra, ser desonesto com o outro, que é lucro. Não, não, não é. É perda. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Você pode ser passado, tido por bobo, mas entenda uma coisa: aqueles que são fiéis em todos os aspectos da vida, eles são bem vistos aos olhos de Deus. Sem dúvida. Em tudo, não é? Em Mateus capítulo 25, tem uma passagem que diz assim: servo bom e Bom e fiel. fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Colocarei. Olha que coisa linda. O que que Deus ele espera de cada um de nós? Seja fiel no pouco. Por quê? Porque um dia, quando nós entrarmos nos portais da Cidade Santa, gente, o apóstolo Paulo diz que olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis no pouco aqui nesse mundo. Esse texto aqui também é um desafio para nós. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado. Veja, o pecado, não o pecador. O pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Ok? Então, que esse texto aí, ele faça parte da nossa caminhada nesse mundo, né? Bom, o capítulo 6. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 6 e nós vamos extrair daqui alguns textos. Quando nós falamos que lá no capítulo 2 os homens eles tinham poderia ser pouco, mas eles tinham uma noção do Deus que Daniel servia. Nesse texto aqui, essa noção ela é apresentada novamente. É um texto um pouco diferente do que nós temos aqui nas nossas versões, mas o sentido é o mesmo. Eu peguei aqui da nova versão internacional, né? E ali diz, olha, finalmente esses homens disseram, quem? Aqueles presidentes, aqueles que queriam ver Daniel pelas costas. Jamais, olha só, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha aqui a ideia lá do capítulo 2 presente aqui de novo. Aqueles homens, eles não conheciam, certamente, o caráter do Deus de Daniel, mas eles, de alguma forma, sabiam que o Deus a quem Daniel servia era diferente dos deuses da Pérsia, dos deuses dos babilônicos e etc. Agora, meus queridos, pergunto a você uma coisa. Quando você vive uma vida diferente, quando eu digo diferente, pautada ali pela palavra de Deus, ok? Pautada pela palavra de Deus. Quando o mundo cristão ao teu redor, todo mundo vive aí do seu jeito, dizendo que aquele jeito é o certo, mas contrariam o que a palavra de Deus diz. Eu pergunto a você, essas pessoas lá fora, elas conhecem o que você crê? Vou dar um exemplo, dois exemplos. Exemplo. Aqui, eu, Omar, Heloísa,
Claudinete, Wanda, Camilo, Heleneir, Sandra, quem mais? Lourdes, Marcos, Cristina, Valdice. Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe. Mas nós não colocamos na nossa boca nenhuma carne de animal imundo. Nada que é imundo a gente coloca em nosso prato. Eu vou um pouquinho mais além, eu já não coloco carne nenhuma no meu prato, né? É uma opção minha. Mas veja, quando você vem para a palavra de Deus, e a gente vai estudando o Êxodo, a gente vai conhecer isso aí também. Quando você vem para a palavra de Deus vem dizendo que nada que é imundo deve ser colocado em nosso organismo. Nós somos templo do Espírito Santo, diz lá no Novo Testamento. Ok. Esse entendimento que você tem, as pessoas lá fora que fazem o contrário também têm? A maioria não. A maioria não, A maioria não. mas eles têm uma noção, Tem. Noção tem. não é? A noção tem. Sabe por quê? Porque este livro aqui é o mesmo para nós e é o mesmo para eles. Sim. Mas o argumento é o que? Não, nós vivemos debaixo da graça. E você vai observar que a graça ela não veio, no entanto, lá no Novo Testamento a existir. Não. A graça, no momento em que o pecado existiu nesse mundo, ela se evidenciou, ela surgiu. Sim. Não é? Por que eu digo isso? Porque se ela não surgiu no Éden e ela só surgiu com Jesus lá quando Jesus morreu na cruz, como fica a condição, o estado, a eternidade daqueles do momento em que pecaram lá no Éden até antes de Jesus? 4.000 anos de pecado, né? Em 1000 anos, não é? Então, gente, o povo, o povo lá fora, eles têm uma noção daquilo que você crê, daquilo que é regra de fé para você. A opção é: nós não queremos viver dessa maneira. A mesma coisa é com respeito à lei de Deus. Aqueles homens, eles podiam ter uma noção válida que fosse da lei de Deus, mas eles tinham. Tanto é que quando você vê o que eles planejaram, a astúcia deles foi exatamente o quê? Para fazer Daniel cair em um dos mandamentos da lei de Deus. Então veja, mais adiante, no capítulo 6, nós vimos o 5, do versículo 6 ao 9. Quem poderia ler para nós, por favor? Capítulo 6, versículo 6 ao 9. Então, Pode ir. então esses Pode ir. presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, para que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Queridos, o que está envolvido nesses 4 versos aqui? Em uma palavra. Adoração. Hein? Adoração. 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 Veja, desde o momento em que houve a
a queda, a guerra no céu, até a vinda de Jesus, o tema central do grande conflito é a adoração. E aqui não é diferente. Nós vimos no capítulo 3, adoração. Nós vimos no capítulo 4, adoração. Nós vimos no capítulo 5, adoração. E nós vemos agora no capítulo 6, também adoração. E os versos aqui vêm dizendo que essa lei, Omar, elas foi uma lei nacional, Uhum. uma lei nacional. Veja, o rei Dario, ele, o rei de todas as 120 províncias que era da Babilônia e agora era da Pérsia, o rei Dario, ele cresceu, né, no coração dele, poxa, durante 30 dias, todos, né, orarem a mim, orarem em meu nome, coisa dessa natureza, né? Cresceu e ele falou, legal, né? Estou importante. Assinou e passou por todo, tornou-se nacional os meios de comunicação da época, levou essa lei para todos os governadores, prefeitos, etc., e foi colocado em vigor. Bem, qual é o título do nosso estudo mesmo de hoje? Daniel entre os leões. Entre os leões. Daniel, um homem entre leões. Leão. Gente, esses camaradas, presidentes, sátrapas, governadores, prefeitos, né, conselheiros, todos esses aqui, os presidentes ali, esses eram leões que queriam devorar Daniel. Esses eram Tinha leões. motivo, né? Eles criaram uma lei. Exatamente, né? Aqui no versículo 7, vem dizendo que estabeleça um decreto, ou seja, algo que seja irrevogável. E o verso 8 vem trazendo exatamente o quê? Essa ideia. Segundo a lei dos medos e dos persas, essa lei não pode ser revogada, ou seja, não pode ser voltada atrás. Uma vez assinada, ela tem que ser cumprida. Oh, gente, quão bom seria se no nosso país as tantas mil leis que existem aí fossem cumpridas. Quanta segurança nós teríamos, né? Mas aqui não. Aqui está falando do reino dos medos e dos persas. Não podia revogar a palavra do rei, não podia voltar atrás. Então o rei assinou a escritura e o interdito. Depois que o rei faz isso, eu pergunto a vocês: chegou a Daniel esse decreto? Chegou. Chegou. Com certeza. Ele estava lá, era um dos 3 presidentes, era aquele que o rei queria colocar acima, como o Omar falou. Então chegou a ele também. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele foi o foco das atenções. Por quê? A grande questão é como ele vai reagir diante desse decreto. Então, vimos, o tema é adoração. Então, nós temos aqui o verso 10, que diz o que mesmo? Bom, Mariana, pode ler para nós? Sim. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia Jerusalém, 3 vezes por dia, e punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Obrigado, Mariana. Então, veja bem, Daniel soube do decreto do rei, e esse texto aqui, ele mostra para a gente que aquilo que Daniel fazia no seu dia a dia
não foi alterado. Por que não foi alterado? Finalzinho do texto, vem dizendo, olha, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que que tinha diferente nessa, nessa oração de Daniel? O que que esse texto traz de informação para a gente? Veja, lá no capítulo 3, quando nós falamos daquela estátua que Nabucodonosor construiu toda de ouro, quando tocou lá a buzina, né, a orquestra, todos se prostraram, adoraram, menos três, três hebreus. A gente falou que muitos ali, né, que estavam na adoração daquela consagração daquela imagem, muitos ali eram judeus. Os camaradas, de repente, deram uma baixadinha, né, para disfarçar que iam amarrar o tênis, coisa assim, né? Daniel aqui, ele podia fechar a janela, não podia? Sim. Não, não quero ser escândalo para ninguém. Deixa eu fechar a janela aqui, né? Quem quiser lá, ora para o rei, mas eu vou orar aqui dentro do meu quarto para Deus. Só que a palavra de Deus diz assim, olha. Daniel, pois quando soube que o edito do rei estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Roberto, Oi. Daniel, ele acreditava, ele cria que o Deus dele, o Deus verdadeiro, lá em Jerusalém, um templo foi destruído. Um templo que Deus um dia disse que colocaria nele o seu próprio nome, não é? Uhum. Sua presença. Embora estivesse aquela construção destruída, Daniel entendia que aquele era o lugar de onde Deus fez a promessa de estar e que Deus estaria lá, naquele lugar, guardando aquele lugar. Então, a sua oração, quando ele vai orar, ele se volta na direção que dá para Jerusalém. Lá é a cidade do meu Deus, lá está o santuário do meu Deus, e eu vou orar voltado para a cidade do meu Deus. Que Jerusalém é a cidade do grande rei ou a cidade da paz. Só que o texto traz para a gente 3 vezes no dia, de repente de manhã, ao meio-dia, no entardecer, Daniel ele ia para o seu quarto, como fazia costumeiramente, voltado para Jerusalém, ali ele ficava, de repente, um tempo e ele orava a Deus. Agora, aqui embaixo eu fiz uma pergunta. Daniel era fiel? Sim. É. Ele tinha que ser fiel também ao seu rei? Concordam? Sim. E por que ele desobedeceu o rei se ele era fiel? Mas é porque Entrava em Deus tem que vir conflito, na né? frente. Entrava em conflito, né? A obediência ao rei e a Deus, né? Como é que é, Marcos? Entrava em conflito, né? A adoração a Deus entrava em conflito com a adoração a Deus, né? Mas, ô Marcos, espera aí. O apóstolo Paulo, ele diz que todos os governantes têm que ser obedecidos porque foram instituídos por Deus. Dario também não foi? Foi, mas essa lei ali, ela feria a lei de Deus, né? Então, Mas não iam ser parece, anulos. mas não parece assim um pouco contraditório Deus falar que a gente tem que obedecer aos governantes? Daniel Aham. não obedecer, e mesmo assim a Bíblia relatar que Daniel era fiel? É assim. E aí, Paulinho, como é que a gente descasca essa manga? Não, que ele falou, ele era fiel a Deus. O rei lá gostava do cara, mas Deus que era o primeiro, o principal. Uhum. Ah, Bom, o quê? Marco. Esse cara aí vai morrer e eu vou ficar aqui. O Deus meu não morre nunca. E aí, Omar, concorda com o pessoal aí?
Concordo com o Paulinho está certíssimo. Primeiro, o Deus que estabelece reinos. É, A esse que eu sirvo. Agora, veja bem, nós temos que analisar dois aspectos: o aspecto temporal e espiritual. Ele continuou sendo fiel ao rei nos negócios do rei, na governança que o rei deu para ele e tudo mais. Você entendeu? Nesse aspecto ele foi 100% fiel. Isso daí é importante porque quando você fala em satrápia, você tem que pensar que era na verdade um território. Assim como hoje aqui no Brasil, estado de Minas Gerais. Sim, Então, ali tinha as arrecadações para o governo que centralizava tudo, né? Vamos dizer assim, como o governo federal hoje, e também a manutenção dos aspectos culturais. Então é interessante porque quando o Ciro tomou Babilônia, não houve sequer derramamento de sangue. Foi assim, de forma pacífica que ele tomou a Babilônia. E foi pacífico também a forma que ele imediatamente tomou a Babilônia, ele já permitiu que os judeus também regressassem do exílio. sim, Então, eles sempre atuaram, os medos e persas sempre atuaram de forma pacífica. E Daniel, ele foi fiel ao rei no aspecto temporal. Agora, quando você mistura espiritual com temporal, esse que é o grande problema e que será futuramente também um grande problema quando você tem um decreto envolvendo as duas coisas. é verdade. Vamos ver. Eu queria cutucar vocês, saber o que vocês tinham para dizer a respeito. Vocês estão certos. Olha só. Daniel orando e Daniel sendo observado. Olha só. Como cidadãos, o que a Bíblia nos ensina? Nós temos por dever obedecer às leis estabelecidas por aqueles que estão no poder. Ok? Então aí tem N leis. Vamos colocar leis simples aí. Leis do trabalho, leis de trânsito, a questão de impostos e tudo mais, né? Então, essas leis, o que elas trazem para uma cidade, para um bairro, para um estado? Quando elas são devidamente obedecidas pelo povo, elas trazem ordem e segurança. Isso é bom? Com certeza. Né? Sim, Dando ao cidadão o quê? O direito à liberdade, à segurança de ir e vir. Entretanto, quando essas leis elas conflitam com a lei de Deus, essa, ou seja, a lei de Deus, deve ter a primazia. Ok? Um dia, Pedro foi proibido de pregar. Foi açoitado, proibido de pregar, e ele respondeu da seguinte maneira, da seguinte forma: mais importa obedecer a Deus que é o do que a que é homem. o- Um dia, tentaram pegar Jesus numa cilada. É certo pagarmos impostos a César, a Roma? Bom, se Jesus dissesse que era certo, eles poderiam acusá-lo, vamos dizer, de um judaísmo falso, de um judeu falso, de um apoiador de Roma e etc. Se ele dissesse que era errado, ele poderia, vamos dizer assim, se colocar numa situação difícil aí com o governo romano. Então, Jesus ele pede uma moeda da época, e a moeda tinha de um lado, tinha lá um desenho, uma gravura em alto relevo de César. E Jesus pergunta: de quem é essa moeda? A quem pertence essa moeda? E as pessoas respondem: de César. Então, em Marcos capítulo 12, verso 13 ao 17, Jesus diz assim: ó, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que nesse texto traz para nós?
política e religião devem estar como? Separado. Separado. Separado, né? Política e religião. Todas as vezes em que a política e a religião, elas, vamos dizer assim, se uniram, o mundo passou por grandes problemas. Você olha na Idade Média, a partir do quarto século, quando ah, o Estado se une com a Igreja. O Estado, vamos dizer assim, financia seus exércitos, a Igreja, para que os cristãos fossem perseguidos. Meus queridos, isso que eu estou dizendo é algo que está à nossa frente. O mundo hoje está sendo trabalhado, os governos estão sendo trabalhados para quê? Para que os governos sirvam a um sistema religioso. E esse sistema religioso, como nós vimos aqui, ele vai ser um sistema perseguidor daqueles que estejam contra aquilo que o sistema estabelecer. Foi assim nos dias de Daniel, foi assim na Idade Média, e a história vai se repetir em nossos dias novamente. Mais à frente, em um outro estudo, que vai ser lá no capítulo 7, a gente vai comentar um pouco sobre isso, você vai poder entender melhor. Então, veja bem, toda e qualquer lei, veja, toda e qualquer lei humana perde a sua validade quando ela entra em conflito com a lei de Deus. Toda e qualquer lei humana. Mas veja, quem é que tem que fazer essa escolha? É o Estado que vai fazer a escolha? Não, Indivíduo. Mas, É você. somos nós. Então, isso aqui é pessoal. Essa escolha é pessoal. Lá, aqueles 3 jovens da fornalha disseram: nós não vamos adorar a tua imagem. Eles eram maioria ou minoria? Minoria. Ali, Letícia, dá para a gente ter a ideia de remanescente. Verdade. Eles eram o quê? Um punhadinho mínimo. 3 pessoas. No meio de uma multidão. Mas eu estou até para perguntar, mas o Daniel estava onde nesse momento, hein? Lá da. É, Olha só, existem algumas especulações a respeito disso. Uma delas, que é a mais provável, o rei, sabendo que Daniel não se curvaria diante da estátua dele, tenha mandado Daniel em alguma missão fora da interessante. Babilônia. Então, isso é a ideia mais entendida aí entre os estudiosos. Porque se Daniel estivesse ali, ele seria um dos presidentes, né, dos conselheiros, e teria que estar presente, Sim. teria que se prostrar. E Nabucodonosor, sabendo disso, envia Daniel para fora da Babilônia, para uma missão, não se sabe o quê, para que ele Sim. estivesse ausente no momento da consagração da estátua. Concorda, Omar? É justo, Plenamente. é justo, não é? Então, gente, adiantando, qual é o mandamento que foi quebrado? Eles lá disseram: a gente tem que encontrar alguma coisa na lei do Deus desse Daniel. Então você tem aqui o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Foi exatamente esse mandamento que o decreto do rei estava ferindo. As pessoas iriam adorar ao rei, iriam fazer orações ao rei, o rei seria colocado numa posição de Deus, ele seria deificado. E os reis do passado, eles se sentiam deuses realmente. Quando Daniel, quando os 3 jovens lá, eles se negam a obedecer aquele decreto, aquela lei estabelecida pelo rei, isso aqui estava envolvido. Para eles, só havia um Deus que merecia honra, só havia um Deus que merecia adoração e louvor. Esse era o Deus verdadeiro. E é interessante
que nas duas histórias, nos dois relatos, deixa eu fazer uma vírgula aqui. Deixa eu ir lá em Atos capítulo 7. Um dia, um dos diáconos estabelecidos para a igreja primitiva, chamado Estevão, esse homem ele defendeu o nome de Deus, defendeu o caráter de Deus até a morte. E eu estava lendo um relato que ele olha, vê os céus abertos, não é? E ele vê Jesus à direita do Pai, e ele está lá, né, a ponto de levar o quê? Pedrada na cabeça. E ele não volta atrás. A decisão dele de ser fiel a Deus ali. E quando Estevão ele começa a ser apedrejado, Jesus que está sentado no trono do Pai, ele se levanta e se coloca em sentido de reconhecimento à fidelidade do seu servo. Poxa, mas é servo, é fiel que está sendo apedrejado? Parece meio contraditório, não é? Você vê, lá na fornalha, os jovens foram fiéis e quando são jogados na fornalha, nada queima deles, nem um fio de cabelo. E quando olham, lá está Jesus, junto com eles, na fornalha. Quando você vem para esse relato aqui do capítulo 6, Daniel é jogado na cova dos leões e não acontece nada. Deus estava lá. Então, gente, entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela vem falando da proteção que Deus dará aos seus filhos em todos os tempos. Eu costumo falar, quando eu falo de proteção, eu gosto muito do Salmo 91. O Salmo 91, ele fala desse cuidado que Deus tem com os seus filhos. Você pode até não perceber, mas Deus ele tem um cuidado especial com os seus filhos. Sabe, um dia, e não está muito distante de nós, todos nós teremos que escolher entre obedecer à lei de Deus ou à lei dos homens. Isso aqui é profético. Isso aqui não é Luther Van que está falando, não é entendimento nosso, igreja adventista, não. A palavra de Deus fala isso. A gente vai ter que escolher a qual Senhor servir. Ok? A qual lei nós vamos obedecer? A lei de Deus ou a lei que será trazida ao nosso conhecimento por decretos, leis de homens? Então, hoje, nós necessitamos nos preparar para esse momento. E como nos preparamos? Oração, estudo da palavra de Deus. Quando nós estudarmos a palavra de Deus, nós nos entregarmos a Deus diariamente. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós nos entregamos. Senhor, grava isso em meu coração, grava isso em minha mente. Você pode ter certeza de uma coisa, você vai estar se fortalecendo. E nesse conhecimento que você tem do caráter de Deus, da palavra de Deus, um dia quando você for coagido a se prostrar diante das imagens, não é imagens as que a gente conhece, mas diante de uma imagem que contraria a palavra de Deus, assim como a imagem de Nabucodonosor, assim como esse decreto do rei aqui, você vai dizer, olha, não adorarei a tua lei, não adorarei a tua imagem, não servirei os seus deuses. Ok? Então, isso vai acontecer à nossa frente. Então, nós precisamos estar preparados para isso. E, como eu disse, a preparação, ela vem com o estudo da palavra de Deus, uma entrega diária a Deus. Veja, nós falamos há pouco, Daniel não alterou a sua rotina diária. Manteve sua janela aberta, colocou-se ajoelhado, orava a Deus voltado para Jerusalém. Em contrapartida, essa figura aqui traz algo para a gente. Existia o quê? Leões de tocaia. Traidores. Né? É os X9, né? De tocaia.
Você vê que lá no capítulo 3, alguém foi ao rei e delatou quem? Aqueles 3 servos de Deus. E aqui não foi diferente. Eles também foram ao rei, né? Vamos tomar a Bíblia de novo. Pegue aí a sua Bíblia. Versículo 11. Daniel mesmo? Daniel capítulo 6, onde nós estávamos. Versículo 11 até o 13. Quem poderia ler para nós, por favor? Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante do momento real, porventura não assinaste o edito pelo qual for todo homem que fizesse uma petição qualquer, deu a qualquer homem, por espaço de 30 dias, não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram, diante do rei, Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito, que assinaste antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Sabe, eles vão ao rei, né? O rei havia assinado uma lei, não podia ser mudada. Eles vão ao rei, apresentam, o rei concorda, não, realmente foi isso. Mas quando eles colocam o personagem traidor, a ficha do rei caiu. O rei entendeu que havia ele, o rei, caído numa armadilha. Né? Irmãos, o, o texto que nós vimos lá atrás, que nós abrimos nosso estudo, ele começa com sede, Prudente. Sóbrios e vigilantes. sóbrios, vigiai. Sabe, esse texto ele foi tão real naqueles dias em que o apóstolo Pedro escreveu, como ele é hoje. O conselho é o mesmo. Nós estamos rodeados de leões. O maior leão é Satanás. Aqui, humanamente falando, é Satanás. Satanás ele é mestre em armadilhas. Armadilhas para quem? Para aqueles que servem a Deus. Então Jesus ele adverte sobre a prudência. Ele fala que os filhos desse mundo, eles são o quê? Mas prudentes. Então a gente tem que aprender a ser prudentes também. E o rei aqui nesse momento ele entende. Mas podia voltar atrás? Não. Não. Qual foi a sentença? Jogar o Como dos leões. tadinho do Daniel lá na cova, junto com os Então, leões lá. exatamente. Versículo 14 ao 18, você vai encontrar aqui a ficha do rei cai, ele tem que mandar Daniel para a cova dos leões. E olha só, o verso 14 diz assim, ó, tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Conseguiu? Não. Não. Então, veja, aquele dia todo até o pôr do sol, ele tenta alguma coisa aqui, uma brecha na lei, para que Daniel não fosse lançado na cova dos leões. Mas o verso 15 diz, então aqueles homens foram juntos ao rei e pressionaram. Como? Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Ou seja, pressionaram o rei.
Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Olha como que o rei aqui conversa com Daniel. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. O rei sabia que Daniel tinha um Deus diferente? Sabia? Sabia. O rei sabia que Daniel tinha lá o seu tempo de oração a esse Deus? Sabia. O texto está dizendo: o teu Deus a quem tu serves, que ele te livre. O rei está dizendo: eu não posso te livrar, eu tenho todo o poder no reino, mas eu não posso te livrar. Então foi trazida uma pedra, posta na boca da cova, selou com o selo do rei, né, o anel do rei. De repente colocou uma guarda ali pelo lado de fora para impedir que alguém entrasse ou saísse. Mas o verso 18 diz: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite como? Em Jejum. jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Sabe, esse verso 18, quantas interrogações esse verso 18 traz para a gente? Será que Daniel teve tempo de dar um estudo bíblico aí para o rei? Ele era o estudo bíblico. A vida Ele dele, era, né? Ele era. o trabalho dele. Veja, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos a carta lida por todos os homens, que somos o bom perfume de Cristo. Daniel era tudo isso. Quando eu vejo que um rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum, será que ele estava clamando aos deuses dele? Ou será que ele estava clamando ao Deus de Daniel, que o Deus de Daniel o livrasse? Sim. De Daniel. Não, O Deus de Daniel. o Deus de Daniel. Então, no versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei com pressa e foi à cova dos leões para ver os ossos de Daniel. É assim que o texto, é assim que o texto traz? Não. Não, gente, não é assim. Ele vai lá e ele pergunta por um homem vivo, um homem que estava junto de leões, agora leões mesmo. Né? Então, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por quem? Chamou por Daniel. Como estava a sua voz? Triste. Triste. E o rei, ele diz: Daniel, servo do Deus vivo. Olha que coisa linda. É Servo, impressionante, né? né? Servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Gente, olha. Continuamente está no verso 20, continuamente está no verso 16. Sim, Isso importante. é muito importante, ok? A gente já aprendeu isso, né? Continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Lá do meio dos gatinhos, né? Da alcateia lá de leões, vem aquela voz: ó rei, vive eternamente, rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Fica imaginando o rei agora. O rei não era novo também. Tudo bem, o rei, quando assumiu o reino lá, tinha minha idade, 62 anos. Ele era novo, senão vão me chamar de velho, né? Não, não vamos por esse caminho, não. Né? Mas Não, 60. e eles viviam muito, né? Eles viviam muito. Viveu não, ele viveu não. Ele viveu só mais 2 anos aí. Dario morreu com 60, com 64 anos. Mas sabe, foi pouco tempo que Daniel teve contato com o rei. Mas Daniel, o perfume de Cristo, o rei pôde sentir. A Sim. carta lida, o rei pôde ler.
e o rei pôde conhecer e se render a esse Deus. Vamos encontrá-lo na Nova Terra? Não sei, mas quão bom seria se encontrássemos lá o rei Dario e o Nabucodonosor também, não é? Então, fica imaginando aqui agora o rei, de repente, ele olhando de cima, agora ele desce, vai lá embaixo, ó, abre isso aí rápido. E removeram a pedra, e o Daniel sai, e o rei olha, nenhum arranhão. Os, os leões estão lá igual gatinhos, não é? Igual gatinhos, protegendo Daniel. Protegendo Daniel. Daniel diz: o anjo do Deus a quem. Não, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. Para quê? Para me proteger. Fechou a boca dos leões. Gente, deixa eu contar uma coisa para você aqui com respeito a esses bichinhos aí tão simpáticos que eu quero distância. Quando alguém ia ser sentenciado na cova lá dos leões, ou mais tarde em Roma, no Coliseu, eles deixavam os leões alguns dias sem alimento. Sem alimento. Para quê? Para que famintos, eles furiosos avançassem contra a presa. E foi assim aqui. Eles não foram, Daniel não foi colocado numa cova com leões com barriguinha cheia, bem alimentados. Não. Então, o anjo do Senhor, ele impede os leões de atacarem Daniel. Mas você segue o texto e você lê o seguinte: toda escolha tem uma. Veja, Daniel escolheu servir a Deus. Qual foi a consequência? Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Mas, por que Daniel escolheu? Por que nós devemos escolher também servir a Deus? Custe o que custar. Ser fiel a Deus até a morte. Porque, olha só, eu separei aqui alguns textos. Deus, ele prometeu nos tirar a fornalha? Não. Não, Ele nos prometeu tirar a doença, não, a dor, o sofrimento? não. E ele também não prometeu tirar a nossa cruz. Quer vir após mim, disse Jesus, toma a sua cruz e siga-me. E muito menos, ele prometeu nos livrar dos leões, sejam leões humanos ou sejam os leões lá da cova. Ele não prometeu nos livrar, mas ele prometeu estar conosco nas situações mais difíceis pelas quais passarmos. Isaías 43, 2. O que você lê aí, Letícia? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, ele, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que promessa gloriosa. Mas sempre foi assim? O que vocês acham? John Hus, um dos reformadores, virou cinzas na fogueira. Outros reformadores foram mortos por defender a palavra de Deus. O profeta Isaías, que escreveu esse texto, um fiel servo de Deus, foi cerrado ao meio, foi colocado dentro de uma árvore, de um tronco, e foi cerrado ao meio. Nossa. Tiago, Tiago, um dos discípulos de Jesus, foi o primeiro mártir da igreja primitiva, foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João Batista foi decapitado. Paulo também foi decapitado. Parece que esse texto aqui ele
ele não é muito real. Porque, olha, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos acrescentar aqui, quando o carrasco levantar o machado para cortar a tua cabeça, o machado vai. O texto é real? O que vocês me dizem? Sim, Sim, o texto é real. Veja, Deus disse que eu estarei contigo. Eu estarei. Vai haver situações que Deus ele vai livrar o seu servo dessa ou daquela situação difícil. mas eu acredito que esses aí que morreram dessa maneira, eles já tinham cumprido o que Deus tinha preparado para eles, assim como Jesus que foi crucificado. Deve ser por isso. Com certeza, Letícia, com certeza. E sabe, é interessante quando você olha a história daqueles que foram mártires por causa da palavra de Deus. Deus permitiu que essas pessoas morressem da forma como morreram, porque a decisão delas em permanecerem fiéis até a morte é, iria fazer com que corações, outras pessoas, interrogassem: mas como? Por quê? Quem é esse Deus? Quem é esse Cristo? E as pessoas elas iriam se voltar para conhecer esse Deus e esse Cristo que essas pessoas defendiam, que esses mártires defendiam, e iam se render também a eles. A Tinha eles. propósito até na morte deles. Né? Tinha Tem, propósito até na morte deles. sim, sim. Tem um texto que eu li em um livro certa vez que diz que o sangue dos mártires era como Semente. semente. Olha que coisa maravilhosa. Era como semente. Por onde o sangue passava, novas conversões. Imagina, o cara está lá na fogueira, as chamas crepitando lá nas suas pernas, e o camarada cantando, louvando a Deus. E o povo ao redor ouvindo. Mas que Deus é esse? Eu já contei aqui numa outra oportunidade, eu contei a história de Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna. Ele disse, o, o procônsul chega para ele e diz: Policarpo, abandona o teu Jesus e você vive. Ele: eu não posso. Durante 86 anos, ele nunca me desapontou. E eu iria desapontá-lo agora? Gente, que homem de fé. Mas olha só, Ricardo, quer ler aí para gente o Salmo 46, verso 1? É aqui do meio? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja bem, todos nós passamos por angústias. Ontem a esposa do Marcos falou sobre Getssêmani. Getssêmani é o lugar da prensa, onde o azeite era prensado. Todos nós vamos ter o nosso Getssêmani. Se não tivermos, nós vamos ter. É aquele lugar de sofrimento, onde você é provado até o último limite. Sabe? Quando você olha Jesus no Getssêmani, seus discípulos dormiram, mas Deus estava presente lá com ele. E aqui nós temos a promessa: das nossas angústias você não vai estar só. Deus é socorro bem presente nas tribulações. O Salmo 91, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Então, meus queridos, entendam, antes de Jesus voltar, esse mundo vai passar por uma grande angústia. Tanto aqueles que servem a Deus como os que não servem. Essa angústia, ela é necessária. Necessária para quê? Para lançar por terra todas as acusações de Satanás contra o governo de Deus. Quem poderá subsistir?
tá? É a última interrogação do capítulo 6 de Apocalipse. Quem poderá permanecer de pé diante desse Deus tão poderoso? Aí vem o capítulo 7. O capítulo 7 é uma resposta. Esses aqui podem. Foram selados, foram remidos pelo sangue de Jesus, não voltaram atrás. Ok? Agora, aqui atrás eu tinha um texto que eu não. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você tomar a sua decisão hoje, eu quero servir a Jesus, você pode ter certeza, você vai passar por perseguição. Pode ser família, pode ser no trabalho, em qualquer lugar, né? Você vai sentir uma pressão muito grande. Mas não se esqueça a promessa: estarei contigo. Socorro bem presente nas tribulações, estarei com ele na angústia. Ok? Olha só, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Nós falamos há pouco que cada escolha feita gera uma consequência. Daniel escolheu servir a Deus. A consequência: Deus esteve com ele na cova, enviou o seu anjo, o protegeu, o guardou. Mas, quando você vai no capítulo 6, versículo 24, aqueles homens também fizeram uma escolha. Uma escolha de se levantarem contra o servo de Deus, consequentemente, levantaram-se contra o próprio Deus. Tudo quanto fizeres a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Não é? Essa é a colocação que Jesus fez lá em Mateus capítulo 25. O que o rei ordena agora? Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se lembraram que estavam sem alimento há alguns dias, se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Deixa eu falar algo para você sobre isso aqui. Escolha. Você reparou que não foram somente aqueles homens que se levantaram contra Daniel que foram mortos? Nossa, Filhos e suas mulheres. Queridos, amados, entenda uma coisa. Escolhas que nós fazemos, muitas vezes nós condenamos ou salvamos nossas famílias. O carcereiro lá de Filipos, Paulo falou para ele, pergunta, o que eu tenho que fazer para me ser salvo? Paulo responde para ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha que responsabilidade, Ricardo, você tem, Omar, você tem, eu tenho, Camilo tem, Roberto tem, o Marcos tem. Aqui, aqueles homens, eles condenaram suas famílias, condenaram sua descendência, condenaram suas esposas. Eram coniventes com os atos deles? Eu não sei. Mas o mal que eles plantaram recaiu também sobre os seus lares. Então, eu faço um apelo para você nessa noite. Plante bênçãos, plante o bem. E o bem vai ser derramado sobre a tua casa, sobre teus filhos. Seja fiel. A tua fidelidade ela vai ser como um muro de proteção para a tua família. O que destaca no capítulo 6 de Daniel é a fidelidade dele. Veja, Satanás usou pessoas para destruir o servo de Deus, mas como ele não tinha culpa diante de Deus e nem diante dos homens, ele entrou na cova e saiu da cova sem sofrer dano algum. Eu e você também temos que viver nesse mundo à semelhança de Daniel.
Viver de uma forma inculpável, para que naquele dia, quando Jesus voltar e o nosso nome for lido naquele dia, você vai receber a tua coroa de glória. Ok? O rei faz um decreto que no reino dele, o Deus de Daniel deveria ser respeitado. Bom seria se no reino dele as pessoas aceitassem o Deus de Daniel como o Deus vivo, que permanece para sempre, né? Bem, eu pergunto a você, que lições a gente traz aqui, a gente pode extrair do capítulo 6 de Daniel? Primeiro, seja sempre fiel a Deus e ao próximo. Daniel, ele era fiel a Deus, ele era fiel ao rei, ele era fiel em tudo quanto ele colocava a sua mão. Viva sem culpa. Jó disse: ele pode me provar e sairei puro como ouro. Isso é viver sem culpa. Jesus disse: quem me acusa de pecado? Hã? Então, faça da obediência a Deus um princípio. Sim, sim. Não, não. Então, assim sendo, você despertará o quê? A ira de Satanás. Pode ter certeza. Você vivendo uma vida de fidelidade, uma vida sem culpa, uma vida de obediência, você vai despertar a ira de Satanás. Vão vir provas. Deus vai enviar livramento. No capítulo 6 diz também que um dia o mal vai ser extinto, vai ser extirpado para sempre. Por quê? Porque Deus e sua justiça prevalecerão. Nunca, nunca pense que você está sozinho aí nas tuas dificuldades, nas tuas angústias. Sabe por quê? Porque o último verso de Mateus é uma promessa que Jesus fez. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você diz amém? Amém. 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 Queridos, que Deus ele possa ter colocado em nossos corações a certeza de que Ele cuida dos seus filhos. Que Deus coloque no teu coração essa certeza que você é amado. Veja, nós vamos ver num capítulo mais à frente de Daniel, o anjo chegando para Daniel e dizendo para ele assim: Paulinho, tu és muito amado. Sabe, você é muito amado por Deus também. Então, que Deus te abençoe nesta noite. Que você deposite a sua vida, a sua fé, a sua confiança nas mãos de Deus, em Deus, Amém. porque é Ele quem cuida de você. Quando todos te abandonarem, pode ter certeza, Ele vai estar ali contigo. Amém. Ele nunca vai nos desapontar. Amém? Omar, por gentileza, agradeça a Deus, Omar, por esses momentos que Deus nos permitiu estar na presença dele aqui. Bondoso Pai querido, somos tão gratos a Ti, Pai querido, por nos ter concedido o Teu Santo Espírito, de tal forma que vivenciamos um testemunho maravilhoso que já conhecíamos, mas é muito bom relembrá-lo. É verdade, sim. Pai querido, a fidelidade do Teu servo Daniel, que seja um exemplo para todos aqueles que tomam conhecimento desses fatos, assim como foi ele ali no meio de um governo que não te servia, não te conhecia, mas o rei o respeitava a tal ponto de considerar o Deus de Daniel como o supremo Deus, acima de todos os outros deuses, Amém. até do seu próprio Deus que ele adorava. Então, Pai querido, que seja assim também na nossa vida. Amém. Que esse Deus de Daniel seja o Deus da nossa vida, de tal forma que, quando o adoramos, tenhamos a plena convicção de que estamos do lado correto. Amém, sim. Pai querido, abençoe a todos os participantes, abençoe o Lutervan por
tão grande dedicação e que momento aprazível que passamos aqui juntamente com ele. Amém, Senhor. Portanto, ó Pai querido, que essas bênçãos sejam derramadas em seu lar, na sua casa, e Amém, que ele sempre seja disposto a procurar a fazer a tua obra, Senhor, a ser um verdadeiro servo teu. aleluia, Senhor. É o que nós rogamos e agradecemos no doce e amado nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amados, queridos, Deus abençoe você nesta noite. Amém. Que aí no friozinho, Deus abençoe você e te aqueça. Amém. Você sentir Glória a o calor Deus. de Deus a nos envolver. Boa noite. Tchau a Viu, todos. gente? Tchau. Ah, obrigada, Lutevão. Tchau. Amém. Glória a Deus.